E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Treinador Dorival Júnior liberou 4 jovens jogadores do profissional para a disputa do Brasileirão Sub-20 e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o São Bernardo fora de casa, jogo que vale vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o São Bernardo, jogo que vale vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o São Bernardo, jogo que acontecerá às 20h30 no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo e será válido pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas na sala de preleção. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático de 10 contra 10 e uma ação tática estratégica. Na parte final dos treinos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje para fazer a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. No jogo anterior, jogamos pelo Campeonato Brasileiro e conquistamos uma grande vitória dentro de casa contra a equipe do Bragantino. Corinthians que nesse momento estamos na 5ª colocação com 11 pontos. Poderemos chegar no máximo na 3ª colocação. Para isso, o Bragantino tem que perder e a Portuguesa não vencer o seu jogo de hoje. Absolutamente, que quanto mais acima na tabela nós terminarmos, será importantíssimo visando jogar em casa nas fases seguintes. E claro, necessitamos da vitória, porque de repente, em caso de acontecer algo que ninguém está esperando, corremos riscos até de ficar de fora da próxima fase, que será as quartas de final da competição estadual. Dorival que está cheio de desfalques, jogadores machucados, Caio César, André Luiz, Breno Bidon, o Farias que fez cirurgia, esse demorará mais tempo para retornar, e o meio-campista Matheus Pereira está fora por causa do 3º cartão amarelo. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: estamos falando de uma última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista curto, apenas 8 rodadas, onde os 8 primeiros vão se classificar para as quartas de final. Os primeiros colocados, claro, que vão decidir em casa. A sequência será o primeiro colocado contra o 8º, o segundo colocado contra o 7º e assim sucessivamente. Então, dependemos apenas de nós para a classificação e para terminarmos na 3ª colocação, que será o ideal, que é o máximo onde conseguiremos chegar. Aí dependemos do Bragantino perder e a Portuguesa não vencer o seu jogo, pelo menos empatar. Então é um Corinthians que sabemos do diferencial de jogarmos em casa absolutamente com o apoio da Fiel. Somos os atuais campeões paulistas, somos os campeões dos campeões na competição estadual. Então, absolutamente que não se pode nem pensar de repente em uma possibilidade de não classificação que poderá acontecer se sairmos derrotados desse jogo de hoje. Mas é um Corinthians que o Dorival terá absolutamente vários desfalques, mas também será um Corinthians que o Dorival terá condições de montar uma equipe com totais condições de vencer muito bem esse jogo de hoje. O Corinthians que vem evoluindo, muitas
coisas boas aconteceram nos jogos anteriores e eu tenho confiança que vamos continuar nesse processo de evolução, mesmo com desfalques, mesmo com as dificuldades. Eu tenho confiança que faremos um grande jogo hoje contra o São Bernardo e venceremos e sairemos de São Bernardo do campo com a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E agora vamos falar sobre jogadores que o treinador Dorival Júnior liberou para serem utilizados pelo William Batista, principalmente no Campeonato Brasileiro Sub-20. Houve uma reunião entre a base e os profissionais, claro, com a participação do Dorival e sua comissão técnica, e ficou definido que 4 jovens jogadores ficarão à disposição do William Batista para o Campeonato Brasileiro Sub-20, que começará na próxima semana. Quais são esses jogadores? Vamos lá. Os meio-campistas, Luiz Gustavo Bahia e o Gui Amorim, além do lateral direito João Vitor Jacaré e o jovem zagueiro Iago Machado, que foi um dos destaques na última copinha. Então, o Dorival liberou esses jogadores, destacando que eles ainda continuarão treinando com os profissionais, mas caso o William Batista precise de 1, 2 ou dos 4, eles estarão liberados para a composição do Sub-20. A minha opinião quanto a essa liberação desses 4 jovens jogadores para a composição do Sub-20 é a seguinte. Primeiramente, eu particularmente não gosto desse processo. A partir do momento que o jogador foi para o profissional, sinceramente, eu não acho correto o retorno. Isso é chamado por muitos como regresso. Então, no final das contas, não acaba sendo o processo correto. Mas, analisando o que vem acontecendo com a base do Corinthians e também esses jogadores, como eles estão sendo aproveitados pelo Dorival, ao meu ponto de vista, esses jogadores não podem, de repente, pensar que é regresso, e sim oportunidades. Eles vão, jogam, se dão bem, se destacam, e aí acabam forçando ainda mais o Dorival dar oportunidades a eles, como por exemplo o Bahia, foi utilizado algumas vezes, o João Vitor Jacaré treina com os profissionais, mas teve poucos minutos com o Dorival, tanto é que o Corinthians contratou o Pedro Milans. O caso do Gui Amorim ainda é um jogador que está sendo muito bem preparado pelo próprio Dorival. E o Iago Machado é uma joia, tem quase 1,90 m, mas tem apenas 16 anos. Então, para mim, sinceramente, até que vale a pena eles serem utilizados na base. A base é sempre as oportunidades de se formarem jogadores, de repente tentar encontrar no Sub-17, mas a base do Corinthians está bastante difícil, está bastante complicada. Volto a dizer, o trabalho que estão fazendo na base é algo que, sinceramente, logo, logo nós... Isso é uma opinião. Eu acredito que vamos ter muitas notícias complicadas em relação à parte de formações de jogadores dentro do timão. Enfim, então eu particularmente não concordo, mas analisando os cenários de cada atleta, no final das contas, até que pode ser proveitoso. Vamos ver como cada um vai aproveitar essas voltas, na verdade, para o Sub-20. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, envolvendo o Ministério Público, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O MP de São Paulo ampliou a investigação criminal sobre a gestão financeira do Corinthians e colocou no centro da apuração pagamentos realizados durante a gestão do Duílio Monteiro Alves, que foi do início de 2021 até o final de 2023. Lembrando que o Duílio já foi denunciado por supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão durante a gestão dele, só que agora o Ministério Público está trabalhando sobre outros possíveis crimes cometidos durante a gestão dele. E agora, o que é? O MP está simplesmente analisando
R$ 1.278.798 que teriam sido liberados em forma de adiantamento sem documentação comprobatória, mesmo com aval interno do departamento financeiro do clube. Empresários entraram na mira, dois empresários passaram a integrar formalmente a investigação e, de acordo com o Ministério Público, há indícios de que estabelecimentos ligados a dois empresários possam ter emitido notas frias ou superfaturadas para justificar despesas do Corinthians. Ambos foram convocados para depor por videoconferência em 4 de março. Esses empresários se chamam João Clóvis da Paixão e Valery Maria Pauletti. Então eles vão prestar depoimentos no dia 4 de março e também a área financeira da gestão do Duílio também está sob pressão. O ofício também cita integrantes do setor financeiro da época, Wesley Mello, que era o diretor financeiro, e o Roberto Gavioli, gerente financeiro, o mesmo Roberto Gavioli que foi denunciado na gestão do ex-presidente André Sanches, só que na gestão do Andrés por omissão. Então, como eu disse a vocês, os promotores pediram vistorias em endereços na cidade Domitila, Zona Sul de São Paulo, para verificar empresas citadas realmente funcionavam nos locais. Além disso, o MP solicitou ao Corinthians informações sobre cargos, períodos de trabalho e salários de Denilson Grilo, ex-motorista do Duílio. Então a promotoria quer entender como quase R$ 1.300.000 puderam ser pagos sem comprovação formal, mesmo dentro do fluxo interno de aprovações do clube. Então o Ministério Público acabou ampliando as investigações, mais uma bomba explodindo para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. A minha opinião, quanto a mais essa bomba que explodiu para os lados do Duílio é a seguinte: a situação vai ficando cada vez mais complicada para o ex-presidente, que já está denunciado por supostos gastos irregulares no cartão. Agora acaba surgindo mais essa, ligando a notas frias e tudo mais. Quase R$ 1.300.000 que o Ministério Público, que a Justiça não consegue saber exatamente quais foram os serviços que foram minimamente prestados ao clube. Que absurdo, que situação. E ainda há quem acredite que o Corinthians tem condições de continuar nesse modelo associativo. O Corinthians necessita se profissionalizar. Estamos falando de 3 últimos presidentes, um réu por causa de patrocínio e outros 2 denunciados por supostos gastos irregulares, e o que é réu também do patrocínio também está sendo investigado a questão do cartão. Então, infelizmente, é aí que começam-se a surgir explicações, porque muitos perguntam como que o Corinthians consegue ter dívidas na casa de quase 3 bilhões de reais. Vejam a situação ao qual deixaram o clube. Então, falando do Duílio, a pressão vai aumentando cada vez mais, uma nova bomba explodindo para os lados dele. Agora ficará difícil de explicar. Em breve ele também terá que depor. Então, é como eu disse, a situação vai se complicando cada vez mais. A Justiça, o Ministério Público apertando o cerco cada vez mais. E vamos acompanhar aí, aquilo que eu sempre falo. Quando realmente se provar quem, ou 1, 2, 3, 10 pessoas lesaram o clube, essas pessoas terão que pagar. Lembrando que tudo ainda é tratado como supostamente, porque por mais que tenhamos réus, pessoas denunciadas, ainda não se tem nenhuma pessoa condenada, mas é o que eu disse, é o Ministério Público trabalhando forte para que quem lesou o Corinthians um dia, a Justiça descubra e puna nas medidas da lei da melhor forma possível para que se paguem tudo que supostamente fizeram de errado, crimes contra o nosso timão.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dos jovens jogadores que ficaram à disposição para o Sub-20? Será que realmente vale a pena? E quanto a essa nova bomba que explodiu para os lados do ex-presidente do Willio Monteiro Alves? O que vocês pensam disso? E o jogo de hoje contra o São Bernardo? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 3-1 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!